Fala, povo lindo, povo santo, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez no podcast da Cristão que Investe. Sou Eliezer Nascimento, host deste podcast. E você já sabe, eu não preciso estar falando muito, mas eu vou falar. Por mais que não precisa falar muito, eu vou falar. Clica no sininho, segue o canal, compartilha com mais pessoas, porque nós temos a preocupação de trazer pessoas que carregam algo da parte de Deus e que têm um compromisso com a sua palavra, com a sua verdade. E eu tenho certeza que na entrevista de hoje você vai ser muito edificado. Não somente como indivíduo, como uma pessoa que está caminhando com o Senhor sozinho, mas sim como casal, porque hoje o podcast vai ser direcionado a casais. E eu quero já novamente te pedir, clica no sininho, começa a seguir a página e compartilha com pelo menos mais 20 pessoas quando você assistir esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser algo destravador para a tua vida. Uma mensagem que pode não somente destravar, mas dar destino e direção para a sua vida de marido e de mulher. Tá certo? Também agora quero que você preste bem atenção rapidinho dos nossos patrocinadores. Nós vamos estar divulgando para vocês. E na volta, você já vai conhecer esse casal abençoado que vai estar aqui com a gente, tá certo? Beijo no coração e tamo junto e vem junto! Beleza? Viu os patrocinadores? Gente, ajude a divulgar, consuma nessas empresas, porque eu tenho certeza que vai ser algo muito abençoador para a sua vida. São pessoas que estão semeando neste podcast para fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá certo? Beijo no teu coração então e vamos lá, tá junto com esses homens e mulheres de Deus e empresários do Senhor. E hoje não podia ser diferente, eu tenho aqui a honra de trazer para essa entrevista, não uma entrevista, né? Um bate-papo descontraído, leve, direcionado por Deus, junto com esse casal abençoado, que eu tive a honra de conhecer há mais de 3 anos atrás, e que tem nos mentoreado, tem nos auxiliado, tem intercedido por nós. Quando eu falo nós, eu falo eu e a minha esposa, certo? Pela vida, pelo exemplo, né, pela devoção que eles têm e pela experiência, né? Porque um casal com mais de 20 anos aí de casados tem muita experiência para ser compartilhado. Não, a gente sabe que casamento não é só flores e rosas, como dizem, né? Mas flores e rosas fazem parte, como também os espinhos, as dificuldades, as adversidades e os conflitos. E como que a gente faz para vencer isso? Aprendendo com quem já venceu. Tá certo? Por isso eu tenho a honra hoje de trazer aqui nesse podcast da Cristão que Investe, pastor Jean e a pastora Cláudia. Pastores ali do Mevan Campo Bom. Fala, meus pastores, tudo certo? Tudo certo, é um prazer estar aqui nesse podcast, né? Que a gente já vinha marcando há algum tempo, né? A agenda é concorrida. Por N motivos a gente não conseguiu, mas estamos aqui para conversar, bater um papo aí bem bacana. Confesso que eu tô com medo, porque a Cláudia, ela veio disposta a falar. Amém. Então eu acredito que o Espírito Santo ele vai fazer uma obra bem bacana aqui nas nossas vidas, que estamos aqui no estúdio, mas também daqueles que vão estar ouvindo e vendo esse podcast. Amém, é verdade. Pastora Cláudia. Normalmente ele que ocupa o microfone, né? Não deixa eu falar. Hoje não vai ter alternativa para ele. Amém, amém. Maravilha. Vamos lá. Bora lá, então. Meus pastores, hoje vocês são pastores aqui no Mevan de Campo Bom, né? Na cidade de Campo Bom. E a pergunta que eu faço é, há quanto tempo vocês estão juntos? Tá certo? Quanto tempo vocês estão juntos como marido e mulher? Quanto tempo de relacionamento como iniciou no namoro? Quanto tempo de fé? Também acho que é importante o pessoal ficar sabendo. Bom, já que essa pergunta é números, eu acho melhor a Cláudia responder para mim, não começar já errado aqui o negócio. Tu quer detalhes ou tu quer resumido? Fica à vontade, como a senhora sentir no coração. Como sentir no coração é benção. Então, eu conheci o Gia com 15 anos. Não foi amor à primeira vista, mas logo que com 15 anos ainda, né, houve o primeiro beijo numa festinha, nessas de garagem, né? Olha aí. De aniversário de 15 anos. Tinha dança da vassoura? Tinha, não, da vassoura não. Vassoura tocar a vassoura pra pessoa e pegar o par, não tinha isso aí? Era o homem tirar a menina pra dançar. Não, aquilo ali era um sonho. Tremedeira, era nervoso. Os amigos empurrando. Sim, todo mundo ia rir aí.
Não, vai mas encarar, é que eu falo vai essa olhar. brincadeira da garagem, porque eu lembro que eu fui em algumas festas também quando eu era jovem, que era de garagem e tal, tipo matinê, né? Que não era nem à noite, era no Sim. meio da tarde, final da tarde. Aí tinha aquela brincadeira, tipo, tinha os pares formados ou sobrava, normalmente sobrava homem, né? E aí o cara ficava com a vassoura e chegava e dava a vassoura pro cara e pegava o par. Sim. Vocês lembram dessa brincadeira? Sim. Não, mas nós era já os parzinhos Não, certinho já. aqui ninguém chega. Já era os Não, parzinhos não, tudo certinho. Era combinado. Que legal. Então, e aí ali a gente ficou junto e levou 2 anos, né, pra gente começar a namorar. Então, e eu já me apaixonei, né, menininha. E nesse período todo, assim, a gente começou a se relacionar, porém não fizemos tudo certinho, né? Uhum. Então fomos morar junto, daí tivemos muitas brigas. Isso, né? isso você tinha 17 anos. 17 anos, né? O dia 19, 20. Os números eu deixo pra ti. 20 anos, né? Muito jovens. Certo. E nos 2 primeiros anos da nossa vida, a gente se separou 5 vezes, né? Olha aí. E por eles motivos, assim, e eu era... A Cláudia era uma pessoa muito difícil, né? Eu sempre fui muito, muito correta, assim, de ter as coisas certas, muito braba também. Então, algumas coisas eu não tolerava Mais e mandava braba ou embora. mais correta, pastor? Hã? Mais braba ou mais correta? Correta, e quando as coisas não estavam certas, eu era braba. Então, eu mandava embora mesmo. Por mais que gostasse, eu mandava embora. Na época não existia celular, né? Sim. Então, para se ver, tinha que se ver É verdade. se olhando, né? Verdade. Mandando cartinha, né? Enfim, era um tempo muito bom. E então, quando a gente viu que se gostava e se separava e acabava retornando, né? Eu disse para ele, ó, a gente precisa achar uma solução, senão a gente vai se matar ou vai realmente se separar. Então, a gente decidiu, né, apostar em nós. Através de uma visita de um casal de tios da casal, Cláudia. né, nos visitou e falou de novo, né, do evangelho de Cristo, né, da transformação que podia ter no nosso casamento. Isso, pastor com 20 anos, você com 17? Um pouquinho mais. Não, daí nós já tinha, o Gia já tinha uns 23, 22, foi em 98 isso, no ano de 98. Então a gente decidiu apostar e o Gia entrou de cabeça, né, o dia que ele entrou. E eu disse, né, que eu não ia ir para a igreja sozinha, que se eu fosse eu gostaria de ir com ele, né. Então que os dois mudassem. E o Gia, ele tomou essa posição, então, de realmente mudar, né? E, claro, foi um processo, Sim. né? Ali, a conversão, ela é um processo, né? A gente não entra na igreja e converte do dia para a noite. É Sim. um processo, é deixar as coisas, é mudar ambientes, mudar lugares, mudar amizades, né? Então, tudo isso leva um tempo. E em 2013 a gente começou a trabalhar com casais daí, né? Cara, tu lembra disso? 5 anos depois. Bem sem intenção de seguir isso, mas começou a se envolver com casais. A gente sempre teve muita facilidade de relacionamento, de amizade. Certo. E a gente começou a entrar no Ministério de Casais e não largamos mais. Lá se vai 20 anos. 20 anos. 20 né? anos de experiência. De experiência com De trabalho com casais. Então, Aí- 25 anos juntos. Não, nós estamos caminhando para 30. 30 anos anos juntos, olha só. E então a gente, nesse período de 20 anos, né, trabalhando com casais, a gente aprendeu muito, cresceu muito, mudou muito, né, a nossa Certo. vida. E eu creio que se não fosse isso, talvez hoje a gente não estaria junto, né? Não estaria. Então, Eu não teria te aguentado. nós sempre víamos, né, em meio assim às discussões, às dificuldades que a gente teve mesmo dentro da igreja, né, que o Senhor, ele tinha um propósito para nós e que Satanás, ele não ia desistir de nós, né? Então nós também não podíamos desistir. Certo. E com a mesma força e intensidade a gente lutou, né, para hoje a gente vive, né, um tempo de descanso, mansidão, né, nessa área, mas teve um caminho, né, para chegar a isso, assim. Então, Perfeito. a gente só tem que agradecer mesmo, né, esse período, assim, de construção juntos, assim, né. E realmente foi os dois juntos, né. Eu lutei muitas vezes sozinha, mas o Gia, ele também teve disposto, num período, a pagar o preço junto, né. Certo. Então, isso que fez nós chegar Houve até uma aqui troca hoje. nesse período. Houve Isso. trocas em período, por exemplo, um período em que você estava mais disposta, mais envolvida, mais disponível. O pastor já não estava tanto. Uhum.
né? E no momento Era que a pastora joelho no tava... chão, né? Era oração, era choro, né? Era um período, assim, de dor, né? Uhum. Mas a gente só agradece mesmo por Deus ter dado essa sabedoria, ter dado esse entendimento para nós, né? E saber... Muito ajuda? Tiveram muita ajuda de muitos casais? Cara, de muitos casais, não. A gente, como a gente Era tá nós falando... e nós. Nós estamos falando aí de 20 e poucos anos atrás, Certo. né? Então, essa questão de casamento, ela era um pouco restrita, porque do meio religioso que a gente via, se você quisesse almejar algum ministério, seja ele envolver na obra e tal, existia aquele conceito de que o casal ele precisa transparecer que ele é perfeito. Certo. Então, tanto é que a gente hoje ministra o Casados para Sempre todo esse tempo, né? E a nossa primeira turma, né, que a gente fez de Casados para Sempre, a gente fez com líderes. E, cara, aquela primeira turma, a gente ia nas aulas e, como era só líderes, ninguém tinha problema. Todo mundo no Casados tem a parte do tema, que essa é a parte fundamental do curso, e ninguém tinha problema. E eu e a Cláudia, a gente, várias vezes, naquela época eu tinha um Fusquinha branco, e várias vezes a gente ia brigando, quase se estapeando dentro do carro para chegar lá e ter um refrigério, ter um retorno. Só que a gente chegava lá e ninguém tinha problema. E a gente olhava um pro outro e dizia, cara, a gente tá muito fora, a gente tá muito errado. A gente é um ZT, a gente tá na turma errada, porque não é possível, ninguém tem problema. A gente é o único casal podre aqui. Então a gente foi e voltou do mesmo jeito. Teve vezes que a gente jogou a apostila fora. Dizia que ia separar, né? Que era o último saía curso. do curso, Casados para Sempre, entrar no carro, eu vou separar, eu não quero, olha só os casal tudo certinho, a gente desse jeito e tal. E a primeira turma não nos resolveu nada. Ou pelo contrário, a gente viu que era muito ruim. Sim. Só que nós já estávamos envolvidos, né? A gente estava começando a se envolver, nossos pastores da época, pastor Gilberto, pastor Eliade, que infelizmente agora nesse período da Covid, Covid, né? Pastor Eliade, ela contraiu esse vírus e faleceu, né? Veio a falecer, veio a vir a óbito. Foi a pessoa, assim, fundamental no início da nossa caminhada como casal. Como a Cláudia, ela era ainda, né, sanguínea, mas hoje, graças a Deus, na direção do Espírito, e naquela época a Cláudia era muito sanguínea nas suas reações, e essa pastora Eliade, ela veio da Bahia. Ô, filha, calma, não é assim, né? Então, mansa, muito carregada do Espírito Santo, assim, e foi fundamental nesse processo. E aí nós entramos numa segunda turma. Essa segunda turma foi num sábado à noite, ou seja, tudo para dar errado, porque sábado à noite casais se reunirem, ninguém quer fazer nada sábado à noite religioso, querem jantar um na casa do outro. E eu me lembro que naquele período foram 2 turmas que eles reuniram, 2 turmas juntos. Só que daí não eram líderes, cara, eram casais normais, imperfeitos que nem nós. Amém. E aí, cara, ali, literalmente, com o perdão da palavra, ali o bicho pegou. Ali a gente foi realmente quebrado, transformado, moído, e ali começou um grande processo de restauração no nosso casamento, e ali eu vi que o nosso chamado era esse, né? Porque quando a gente foi chamado para trabalhar com casais, por esse casal de pastores, a resposta, eu me lembro até hoje, a resposta que eu dei para Cláudia. Cláudia, é impossível. Por quê? Porque a gente é mais sujo do que pau de galinheiro. E aí eu disse, não quero. E aí ela com o jeitinho dela, não, mas vamos, né? Só pra ver como é que é. Vamos ver como é que é e tal. E eu, não, cara, Nossa, eu já tava contornando. Exato, eu já tava... já tava sendo influenciada por Deus ali. Cara, já tava, porque eu já tava fazendo escola de líderes, então eu queria ministrar em célula, a igreja tinha visão celular, então eu já tava envolvido em uma célula, eu já tava ministrando. E muito interessante que eu me lembro que a casa que eu ministrava a célula, a pessoa ela tinha tanto respeito por aquilo que a gente carregava, que ela disse, pastor, na próxima célula vai ter uma surpresa pro senhor. Tu nem era pastor não era ainda. Pastor, é verdade. Gia, na próxima célula vai ter algo precioso aqui pra ti, vai ter um presente pra ti. Cara, quando eu cheguei, ela tinha construído, a mulher, ela tinha pegado serrote, martelo, prego, e tinha construído um púlpito pra mim. De madeira rústica, assim, e chegou, ó, se eu tava ministrando aqui na mesa, então agora eu fiz um púlpito aqui, vai ministrar num púlpito. Foi legal. O primeiro púlpito que eu preguei na minha vida. E aí, cara, dentro disso, a gente começou fazendo escola de líderes e tal, a gente se envolveu bastante, e eu me lembro que nesse período eu mergulhei tanto no Senhor, assim,
e tanto no Senhor, que a gente congregava numa igreja de mais de 1.000 membros na época, assim, e era muito fechado, era muito restrito, assim, quem pregava, né? Já tinha toda uma caminhada, tinha vários pastores, e eu era mais um na multidão. Mas eu me lembro até hoje que eu em casa, eu preparava sermões assim no papel, no caderno, né? Escrevia, aí era caderno com espiral, aí eu arrancava, cortava direitinho, botava dentro da Bíblia essa pregação, fechava e eu ia pro culto. E cara, eu lá no meio de 800 pessoas lá, sentado lá no meio da igreja, e aí eu mostrava pra Cláudia, e a Cláudia disse, mas por que tu trouxe isso? Eu disse, não sei, vai que o pastor me chama pra pregar hoje. E foram várias vezes, né? Várias vezes, várias pregações eu tinha. Porque eu sabia que um dia o Senhor ia chamar, ia separar. E foram muitas vezes isso, cara. E nesse processo a gente foi caminhando e hoje estamos aí, né? Ministrando para casais, o Senhor abriu as portas e as coisas começaram a acontecer. Que maravilha, que maravilha. E dentro dessa caminhada que vocês têm, qual foi o período de maior crise de vocês, né, que vocês poderiam trazer? Introduziram dizendo, cara, a gente era um casal improvável de dar certo. Eu, pelo menos, essa interpretação que eu tenho. Né? Com certeza. Quem olhasse, quando a gente olha para trás, né, 30 anos atrás, jamais nós imaginaríamos que hoje a gente estaria onde nós estamos. Nunca. Porém, o começo não define uma vida, né? Mas entre os altos e baixos. Tá? Qual foi o momento de realmente... Pode olhar para trás agora e dizer, ó, não, esse momento foi difícil. Não, mas tem aquele outro. Não, mas tem aquele outro. Mas tem algum que de repente a pastora vai achar que é mais aquele, você vai achar que é mais... Mas qual que vocês dois concordam que não? Esse momento, essa fase da nossa vida, por causa disso, por causa daquilo, realmente foi o mais difícil. Vocês têm essa... Como casal, o mais difícil foi esses 2 primeiros anos, né? Como casal. O início. O início. Você... Porque havia adultério, havia agressão física, muitas coisas que a gente trouxe de casa, da infância, né? E levou para dentro do casamento, conceitos, pecados, né? Então, o começo, para mim, foi o mais difícil, o mais punk. A gente conseguir chegar nesse entendimento que era para até que a morte separe, né? Aí teve o período que a gente casou daí, né? Isso é muito importante. Então, aí quando o G começou que ele entrou mesmo de cabeça, assim, eu nem me lembro o ano que nós casamos, amor, 2001. 2001, a gente então casou no civil, né? Teve esse entendimento também de fechar essa brecha, né? A aliança, ela voava de 2 em 2 meses, um na cara do outro, mais da minha parte, né? Porque, né? Já compartilhei, né? Essa parte da aliança, ela é até muito pontual, porque a aliança não foi eu que comprei, né? A Cláudia trabalhava numa joalheria e, na realidade, cara, como que a gente começou? A Cláudia, aos 15, 16 anos, ela foi expulsa de casa, né? Ela foi expulsa porque, enfim, adolescente, já queria sair e tal, e a mãe não permitia namorar, não permitia nada disso, e ela foi literalmente expulsa de casa, e aí ela foi morar com os parentes lá, e aí a gente se conheceu e tal, fomos, e eu fui aos poucos, fui posando lá onde ela estava, Eu morava sozinha nesse período daí, né? Aí o Geo foi posando lá em casa. Isso já tinha uns 16, 17. 16. Aí ele chegava lá, segunda e terça ele dormia. Na quarta, eu vou posar com a mãe. Quinta, perto do final de semana, tem que posar com a mãe. Aí eu me dei lavando as roupas dele, né? Esfregando no tanque, não tinha Literalmente máquina. Não tinha máquina. Aí eu pensei, mas eu não sou nada desse guri pra estar lavando as roupas dele? Mas, né? Aí eu disse pra ele, ou tu casa, ou tu vaza. Porque assim, eu não quero mais. Ou tu casa, ou tu vaza. Né? Boa. Porque não sou nada tua pra estar lavando as tuas roupas, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Tá vendo, jovem? Irmã, que tá sendo assediada ali, tem os gavião na volta. Ou né? enrolada. Tá sendo enrolada. Alguém tá... ou casa ou vaza. Se posicione. Simples assim. Se posicione. Ou casa ou vaza.
Palavras da pastora É Cláudia. isso aí. E eu não tô falando nem de amor, Funcionou. porque eu, né, gostava dele, como eu já compartilhei aqui. Gostava, não amo, gosto, né, amor? Ui, ui, ui. Mas, então eu me dei nessa situação, né, e como eu trabalhava na relojaria, então ele ficou e assumiu, né, então que nós íamos começar a morar junto e tal. Aí a gente, bem simples assim, a gente comprou as coisas em casa, né, os nossos pais ajudaram também um pouco, enfim. E daí nessa parte da aliança, como eu trabalhava na relojaria, eu peguei os restos peguei uns ouros que eu tinha, né, e fiz as alianças, então, né, e eu acho que eu te dei a aliança daí, né, amor? Sim, você me deu. Daí fala essa parte aí da aliança. Nós daí. temos uma foto até. Nós temos um a gente registro em não- casa. Poderia ter trazido até. Depois a gente coloca, faz a edição ali, coloca a ali gente a coloca. Tem uma foto dela colocando a aliança no meu dedo. A gente fez isso em casa, no nosso, quer dizer, a Só casa, nós dois, né? numa garagem lá que a gente Cara, se a gente for contar o início, eu vou contar. Quando a gente foi morar junto, os primeiros dias a gente morou numa casa que eram uns amigos da Cláudia e a gente dormia num quarto. Casa não tinha nada. Casa não tinha nada, a gente dormia num quarto. E aí, nesse mesmo terreno, tinha um senhor que era pai desse pessoal. Ele disse: olha, eu posso reformar essa garagem aqui e posso fazer aqui uma casinha para vocês, um corredorzinho que tinha, né? E, cara, até chegar nesse período, a gente saiu dessa casa, a gente foi morar com esse senhor dentro da casa dele, num quartinho. Então, como que nós fazíamos as refeições? O que nós tínhamos? Nós comíamos pão e manteiga. E a manteiga nós botávamos, às vezes comprávamos frios quando dava, e colocávamos na geladeira deles. E de noite nós chegávamos ali, comíamos aquilo ali, e às vezes nós chegávamos, não tinha frios, a nossa manteiga não estava mais, porque a galera da casa confundia e comia o que eles tinham. Então nós não tínhamos fogão, não tínhamos nada. Nós moramos naquele quartinho até eles construírem o corredor ali. Então nós guardávamos, depois a gente foi para essa casa ali, que ele reformou, nós tínhamos um guarda-roupa, uma cama e uma TV, e aí guardávamos o pão e a manteiga dentro desse guarda-roupa, não era nem geladeira, nos primeiros dias, primeiro mês até, e logo depois daí a gente foi presenteado pela minha sogra, ela deu a cozinha, nos presenteou, e aí compramos uma geladeira, um fogão, e assim nós começamos a vida literalmente. E a pergunta que tu me faz, cara, do que foi, né, que deu, pra mim, o que deu o start e o que me quebrou no meio, porque assim, eu venho de uma criação de muito adultério. Todos os meus tios, até onde eu sei, meu pai, a minha criação, eu sempre vi meu pai com mulher fora. Meu pai tem um filho fora do casamento. E para mim isso foi muito natural. A nossa criação era assim, homem para ser homem, precisa ter uma mulher fora, porque ele tem que ser o bonzão. Certo. E eu cresci, isso foi inculcado na minha mente isso. E eu cresci nisso. Só que, cara, eu sempre dizia, vendo o mal que isso fazia para minha mãe, eu sempre dizia, cara, quando eu casar, jamais eu vou fazer isso, nunca. Mas tudo aquilo que eu repudiei na vida que eu via meu pai fazendo, eu inconscientemente e sem querer, eu fazia exatamente igual e pior do que aquilo que eu via meu pai fazendo. Então houve muito adultério da minha parte, muito, não foi uma nem duas vezes, a gente junto assim. E certa vez a Cláudia descobriu, nós já morávamos nos fundos da minha sogra, nós tínhamos construído uma casinha, a gente já tinha casado, no civil ainda não, acho. Mas nós estávamos... Acho que sim. Já tinha casado no civil? Não sei, não me lembro. E aí, cara, eu tinha aprontado, a gente tinha brigado, discutido, e a Cláudia, a casa era 6 metros, né? Então ela foi pro banheiro, o banheiro era 1,5 por 1,5, pequenininho, só cabia você em pé e sentado no vaso e mais nada, né? E aí, cara, eu tava no quarto, ela saiu, do quarto ela saiu muito brava, ela gritando comigo e tal, e saiu e foi pro banheiro. Só que eu tô no quarto, eu começo a ouvir ela chorando.
E aí, nesse dia, eu saio do quarto e vou até o banheiro. O banheiro era aquelas portas de PVC de correr assim, né? Sanfonadinha. Certo. Que é uma treva aquilo, né? E aí, eu ouço ela, eu consigo olhar para uma frestinha que tinha e eu vejo ela, não sei como, porque não tinha espaço, só que ela estava ajoelhada e ela estava orando. E esse é meu defeito, eu não consigo. Ou qualidade. Eu não consigo falar e chorar ao mesmo tempo. E, cara, eu vejo ela dizendo assim: Senhor, por favor, transforma o meu marido. E aquela Cláudia, cara, que estava no quarto, não era a mesma que estava no banheiro. Porque a Cláudia que estava discutindo comigo no quarto era uma Cláudia atribulada, sanguínea, cheia de gatilhos, cheia de defesas, cheia de proteção e intocável. A Cláudia que eu estava discutindo lá no quarto era uma Cláudia intocável. Ninguém transpassava uma muralha que ela tinha feito de proteção devido à criação. Só que a Cláudia do banheiro era outra que eu não conhecia. E aí, cara, quando eu vi ela orando aquilo ali, falando com Deus, porque pra mim, ó, cara, ela não tinha Deus na vida. A gente ia na igreja e eu já era líder de célula aí, cara. E mesmo assim eu aprontava. E então pra mim, eu era o cara que tinha Deus. Pra mim, a Cláudia não orava. Ela não tinha tido experiências. Então por isso que eu era às vezes tão bruto com ela assim. Só que, cara, aquela Cláudia que eu ouvi no banheiro ali, ela me quebrou e eu voltei pro quarto. E eu disse, cara, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E aquele ponto em diante, eu comecei a buscar Deus para mim, para me transformar. Daquele dia em diante, as minhas orações mudaram. Porque eu orava para que Deus mudasse ela. Porque eu não aguentava o jeito que ela era. E naquele dia eu vi que Deus já tinha mudado ela. E que eu, com o meu jeito, eu ativava na vida dela gatilhos e coisas que Deus já estava tratando nela. E, cara, se tem um ponto assim que eu posso dizer que foi um divisor de águas na nossa vida, foi esse dia que eu ouvi a oração da Cláudia no banheiro. E dali em diante, cara, eu busquei de uma forma muito profunda o Senhor para mudar, para me mudar. E então quer dizer, pastor, que no outro dia tudo resolveu? Não, cara. Não, foi um longo processo. E por isso que eu acho que a maioria dos casais hoje desiste, cara, porque acha que a mudança ela vai vir, porque é toda uma cultura. Você foi treinado, eu fui treinado para traição. Eu fui treinado para isso, desde a minha infância. Eu fui treinado, meus tios, todo mundo, meu pai. Eu fui treinado, eu venho desse meio, eu vinha desse meio. Jesus entrou na minha vida, ele me deu a graça de andar comigo, mas eu precisava desconstruir muitas coisas, né? Porque às vezes você vai construindo algo em cima de outra coisa que já foi estabelecida. Então o que precisa? Você precisa destruir tudo que há de ruim que foi construído através de anos. E eu fui desconstruindo isso, cara. Fui desconstruindo isso na minha vida e eu comecei a buscar o Senhor assim de uma forma mais profunda. E o que eu fiz, cara? Eu tive que... Porque às vezes, se tu não cuida, a religião, ela faz com que tu te sinta o bom e você, no casamento, dispare. E eu tinha disparado na frente na movimentação religiosa. Eu já ministrava nas células, eu era já líder, tinha feito escola de líderes, eu já estava envolvido, eu já estava ministrando, mas a minha esposa tinha ficado para trás. E nesse dia que eu ouvi isso, cara, eu disse, não, cara,
acabou o convívio, acabou a célula, eu vou voltar, eu vou me dedicar a esse ministério de casais e eu vou resgatar minha esposa. Ela precisa andar comigo. E aí eu voltei, e aí nós começamos a colar literalmente nesse casal que eram líderes dos casais, a gente colou neles. A nossa fama é que nós éramos a sombra deles. Né? E aí algumas pessoas ainda, teve um casal que disse para a Cláudia que para chegar nos pastores tinha que passar por nós. Tipo assim, a gente olha para eles e tipo assim, a gente vê nitidamente que para chegar neles tem que passar por vocês. Que vocês estão sempre neles. Eles disseram, mas esse é o lugar que a gente escolheu, tá? A gente vai andar com quem tem algo para destravar áreas da nossa vida. E literalmente eles destravaram. E cara, as pessoas acham que tudo vai acontecer da noite pro dia. E eu me lembro que a gente começou a fazer casados em treinamento com esse casal. Só que nós não éramos pastores, nós não éramos líderes de nada. E eles eram pastores líderes da rede da família dessa igreja, muito, muito bem conceituada e muito grande. Sim. Então todo mundo, quando havia inscrição para fazer o Casados para Sempre, com quem eles queriam fazer? Com esse casal. Isso. E não sobrava, e ninguém queria fazer com nós. E eu vou te dizer, cara, nós ficamos 5 anos. 5 anos em líder de treinamento, em líder em treinamento, não porque nós estávamos 5 anos sendo treinados, mas porque ninguém queria fazer o Casados com a gente, porque nós não éramos nada, não tínhamos título. E, cara, eu acredito e acho que poucos teriam ficado tanto tempo. Pô, eu tô pronto, eu já tô 1 ano aqui, né, do teu lado, e tô pronto. E não era o casal de pastores que não queria nos dar a turma, mas ninguém queria fazer Casados para Sempre com a gente. E até que um dia teve lá 4 corajosos que não tinha mais lugar, e o pastor Gilberto disse, né, olha, vamos abrir uma turma lá, o pastor Jean, o Jean e a Cláudia já estão assim, tá, vamos. E a gente começou. E ali, cara, a partir da primeira turma, a gente nunca mais parou. Nunca mais. Nós estamos aí, né, mais de 20 anos. Não sei quantos casais já a gente ministrou. Quantos líderes de Casados para Sempre a gente já formou, né? Mas é isso, cara. O começo ele é muito difícil, mas vale a pena. Vale a pena o tempo que você despende para restaurar teu casamento. E só para abrir o dia foi para, né? Estendeu ali. Mas na questão da aliança, né? Voltando então, eu comprei a aliança e então, tipo assim, noivamos, vai usar aliança. Porém, o bonito, ele ia no banco, fazia serviço de banco no trabalho dele, né? Ele tirava aliança. Né? No serviço dele, ele tirava aliança. E quando a gente começou a fazer o Casados, então, tem uma parte ali que tu confessa, né? Os pecados, as coisas ocultas, né? Então, uma das coisas, então, que foi confessado foi isso, né? E daí a gente fica pensando assim, até que ponto, né? Aonde vai a infidelidade, né, do ser humano, sabendo que ele tinha uma aliança comigo, hoje ele sabe a importância da aliança, né, e ele tirava, para dizer que ele não pertencia a mim, né, ele não pertencia a ninguém, ele estava livre, e ao mesmo tempo eu pertencendo a ele, né, então a gente, só que nisso, quando tu tem essas atitudes, dentro de mim, abriam brechas que também fazia com que eu não era fiel, né? Sem saber disso, porque a gente entende que Satanás ele não dorme, ele não desiste e ele é astuto, né? E ele vai envolver. Então, quando abria essas brechas, né? Na minha vida também vinha esse tipo de situação. Então, a gente era tentado continuamente, os dois. Quando a gente confessou e a gente conversou sobre isso, a gente foi entender o mundo espiritual e a gente foi entender como os demônios agiam na nossa vida. E era simultaneamente, nos dois, né? Então, por isso que foi tão difícil a gente sair disso, né? Sair desse meio, porque foi durante muito tempo isso, né? Os dois, assim. E não é porque nós queríamos, né? Muitas vezes a gente ia na igreja, orava, tinha o apelo, né? E a gente dizia, eu não quero mais, largava tudo ali no altar. No outro dia, mesma coisa de novo, né? Então, até a gente entender o mundo espiritual, até a gente entender para se cobrir, para se guardar, para não deixar brecha, fechar as brechas, né? Então, isso levou um tempo.
houve dor, houve choro, né? Mas para mim o período mais difícil realmente foi o começo. Mesmo a confissão de pecados, mesmo nos dias, né, maus ali, realmente foi o começo ali para mim, né, o mais difícil. Certo. Quando vocês falam a respeito desse testemunho, né, de realmente impacto e transformação da parte de Deus, nota-se que Deus não desceu do céu, não mandou anjo, não teve profeta, não teve profecia. Não. Eu acho isso muito importante, né? O que houve foi o reconhecimento da necessidade de um processo. Sim. Né? O que houve foi o reconhecimento, quando o senhor fala que viu a sua esposa como nunca tinha visto. Sim. Né? Não, eu quero entrar nesse processo para ser esse marido que ela está pedindo. Né? E acredito que quando você vê o seu esposo nesse processo, não tem como argumentar e dizer que eu vou continuar do jeito que eu sou. Não, a minha oração ela sempre foi, né, que o Senhor me fizesse a mulher que Ele quisesse que eu fosse, e que o Jean fosse o marido que Ele quisesse. Amém. Então a minha oração sempre foi essa, porque eu não podia cobrar nada dele se eu também não fosse uma boa esposa, certo. Né? Não perfeita, certo. Mas uma esposa que honra, que cuida, que protege, que zela, que ama, né? Aquilo que a palavra diz. Então eu sempre busquei entrar nesse lugar, e quando eu estava fora desse lugar eu pedia para Deus me reposicionar, né? E a mesma coisa, então a minha oração ela sempre foi assim, para que eu fosse aquilo que Deus quisesse e que ele fosse aquilo que Deus tinha, né? Então era sobre isso, nunca foi só acusando ele, porque eu sabia que eu também tinha os meus erros, principalmente a questão da personalidade, né? A falta de domínio próprio, de mansidão, até mesmo de amor pela criação, né, que eu tinha. Então eu era realmente eu precisei ser tratada pelo Espírito Santo, né, durante esse período também. Então era um processo de transformação de nós dois como indivíduo, mas também como casal. Então foi meio que tudo junto. E daí tu fez uma pergunta, né? A gente teve muito acompanhamento, teve muitas não, né? Nós éramos dentro da nossa casa, sozinhos. Quando as pessoas sabiam, os nossos pastores ou líderes, nós já tínhamos resolvido, né? Já tínhamos chorado, já tínhamos... Só que a gente nunca maquiou nada, a gente nunca... como é que eu vou dizer... fingiu ser uma coisa que não era, né? Então, até hoje vocês são assim. Não. Até hoje. Uma das coisas mais legais, assim, que a gente pode dizer do casal... pastor Jean e pastora Cláudia, né? O Jean e a Cláudia, o casal Jean e Cláudia, justamente eu pude conviver um pouco, né? No começo ali, um pouco com vocês mais perto na casa e tal. A pessoa que nós vemos vocês na igreja é como vocês são em casa, né? Esses dias a gente viajou, o pastor Jean é do mesmo jeitinho e tal. Isso é legal, porque muitas pessoas no ambiente religioso acham que os pastores são semideuses, né? Então, no nível sobre-humano, não, eles não riem, eles não conversam, não discutem, não têm opiniões diferentes. Exato, não divergem, e eu acho que trazer essa característica humana, não pecadora, mas a característica humana, que as pessoas confundem muito um ser humano com ser um pecador, né, que não se arrepende, que não tem, e aí acho que é isso que é interessante para as pessoas entenderem, né, principalmente num casal. Cara, vai ter dificuldades, vai ter divergência, vai debater igual, porém a gente tem aqui algo na onde nós convergimos, que é Cristo, que é a palavra. Partindo do ponto, né, que nós somos diferentes, né, a gente não casa com pessoas iguais a nós. Jamais eu ia me relacionar com uma pessoa como eu. Tu não ia aguentar. Se o Jean se relacionasse com uma pessoa como ele, tu não ia aguentar. Eles iam viver do vento, né? Da luz. Não entendi. Né? Então, assim, a gente não busca se relacionar com pessoas. A gente não busca se relacionar com pessoas iguais, né? A gente se relaciona normalmente com pessoas opostas a nós. Para quê? Para que aquilo que ele tem, né, seja... eu entenda isso, né, seja algo que vá me acrescentar, e aquilo que eu tenho vai acrescentar nele, né, e não dividir, mas sim acrescentar, né, só que até tu chegar nesse entendimento, há muita briga, né, então hoje é um pouco de mansidão que eu tenho, um pouco de paz que eu tenho, é da vida dele, né, e um pouco de como é que eu vou dizer? Não sei o que tu vai dizer. Ação, despertamento, isso, de também iniciativa. É da minha vida sobre ele, né? Porque o G, ele sempre foi muito passivo. Então, e eu sempre instiguei ele a sair desse lugar de passividade. Eu acho que o grande
o grande barato do casamento é esse, cara, porque eu não sou o cara que eu casei. Exatamente. A Cláudia não é a pessoa que ela casou. E isso é muito bacana, porque, cara, tem muito da Cláudia em mim hoje, mas muito dela em mim. E há muito de mim na Cláudia. Até porque vocês viveram mais tempo juntos do que separados. Isso. Pô, essa é a realidade. Vai pegar o tempo e de literalmente vida. porque durante muito tempo a gente trabalhou junto, a gente teve comércio 21 anos, né? Então, Cara, a gente tava 20... Cara, esse seria outro livro. A gente tava junto 24 horas por dia. A gente acordava junto, trabalhava junto. A verdade, gente, isso dá até mentoria, né? Porque poucos casais conseguem conviver. Não, essa é a maior trabalhando junto, dormindo. Dorme junto, trabalha, toma café, vai pro trabalho. É bem... Mas é um outro livro, realmente. Nossa! As pessoas têm a tendência de romantizar as coisas, né? E trabalhar junto como casal não é nada romântico. Sem né? dúvida. Só que tu tem que ter sabedoria para entender que aquele negócio é teu, que foi Deus que te deu e que os dois juntos precisam tocar para frente. Sim. Se tu não tiver esse entendimento, essa sabedoria, não dá certo. Porque não é nada romântico, né? E baseado em tudo isso que vocês nos falaram até agora, eu acredito que aí sim, de fato, vem o matrimônio real. Né? E aí a gente agora pode falar nesse outro aspecto, né? De trazer a realidade do dia a dia para uma ministração, para o aconselhamento, sim, né, para seja a ministração na igreja ou a ministração num grupo, né, a realidade, né, o matrimônio real. Porque a pergunta é, o que é o matrimônio real? Se eu tivesse que fazer, vou fazer essa pergunta para vocês, né, entendendo já um pouco, mas o que você tivesse que definir, pastor? Poucas palavras, né, a pastora também tivesse que definir em poucas palavras, o que é o matrimônio real? Cara, o matrimônio real é algo que o Senhor destravou no nosso entendimento há pouco tempo, onde a gente sempre trabalhou no casamento muito indivíduo, né? Tentou trabalhar o marido, tentou trabalhar a esposa. Mas a Bíblia diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, o que é o matrimônio real? É restaurar a visão do casamento e a visão do matrimônio para as pessoas. Quando eu entendi que o meu casamento é mais importante do que a Cláudia em si, destravou na minha vida. O meu casamento, ele é mais importante do que o nosso relacionamento individual. Porque nós dois entramos no matrimônio, ou seja, o matrimônio ele já existia. Nós escolhemos entrar no matrimônio onde ele já tem princípios e ele tem regras. Eu não entro no matrimônio para estabelecer a criação ou o estilo de vida que eu tive, nem a Cláudia. Nós vamos entrar no matrimônio e viver debaixo desses princípios. Então, quando eu entendo o poder da aliança e quando eu entendo o que é matrimônio, eu sempre digo nos nossos treinamentos, cara, teve dias que deu vontade de literalmente arrancar o pescoço da Cláudia fora. Tem dias que eu tô muito irado com ela. Só que, cara, desde que desceu ao meu coração o que é aliança, o que é casamento, eu declarei isso para a Cláudia. E isso foi, eu acho que foi a declaração mais rompedora dentro de mim. E depois que a Cláudia assimilou, ela entendeu. Por que eu disse para ela? Eu disse, quando eu entendi o que é aliança, quando eu entendi o que é matrimônio, eu disse para ela com todas as letras, eu, Jean, não existe nada nesta terra, nada deste mundo que vá fazer eu me separar de ti. E aí eu fui radical. Você pode me agredir, você pode me trair, você pode mentir, você pode me lesar de alguma forma, mas nada vai fazer da minha parte com que eu me separe de ti. E quando você libera isso, cara, para que você se ouça, para que a tua esposa ouça, e para que principalmente principados e potestades ouçam isso, eles vão saber o nível de comprometimento que você entrou. E dentro de mim isso rompeu. Tanto é que tem uma frase que a gente sempre usa que é, no casamento você sempre tem duas escolhas, né? Ter razão ou ser feliz. No nosso, eu fiquei com a parte de ser feliz, porque a razão eu deixo sempre para ela. Mas eu tenho razão e sou feliz, eu tenho os dois, vou fazer o quê? O que eu faço? Eu tenho razão e sou feliz. Tem razão e é feliz. Eu tenho razão. Eu tenho razão e sou feliz. Por que eu vou escolher um só se eu posso ter os dois?
Pra ela ter os dois, eu tive que escolher ser feliz. Né? Então você teve que abdicar, né? Eu tive que abdicar, então eu abri mão disso. Os dois podem ser felizes, mas a razão é só de um. A razão é só ela. É melhor assim. Então. Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor, baseada nessa sua declaração, que é muito forte. Né? Uma declaração realmente que acho que eu nunca vi um homem fazer. Né? Seja ele cristão ou não. Sim. O senhor tem isso, e o senhor vê isso. Uma coisa é o que a gente tem, outra coisa é como a gente vê. Como uma doutrina ou algo que Deus revelou para você? Você diz doutrina de eu ensinar como se fosse bíblico, é uma coisa bíblica, uma doutrina bíblica. Cara, se você for ver na carta aos Coríntios, né, falando sobre o amor, ali vai dizer mais em suportar do que propriamente ali está falando, vamos abrir aqui, cara. Deixa Coríntios eu ver aqui. 13. Isso, 1 Coríntios 13. Deixa eu ver aqui. Opa. Olha só. Diz aqui, ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor bíblico que eu baseei meu casamento. É como eu digo, quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Né? É tudo, cara. Então, o amor que as pessoas às vezes vão para o casamento é um amor romantizado. De livros de romance, de telenovelas, de filmes de romance, que vê o príncipe, vê a princesa. Não, cara. Esse amor aqui da Bíblia, ele tudo sofre. E literalmente tudo sofre. E aí algumas pessoas dizem, tá, mas pastor, e o adultério? Que lá está escrito tal. Lá está escrito para os duros de coração. Mas o Senhor nos diz que Ele nos perdoa. Então, na medida com que o Senhor me perdoa, que, cara, eu traio o Senhor quase todo dia. Eu peco quase todo dia. Eu faço coisas que eu sei que vai ferir o coração dele. Quase todos os dias. E quando eu entendo esse amor aqui, cara, e eu entendo que é um matrimônio, que o matrimônio, ele é onde você mais vai ser testado, Eliseu. Teu casamento é onde você mais vai ser testado. É onde mais o fruto do Espírito vai ser testado na tua vida. Sim. Não existe lugar que mais vai testar o fruto do Espírito na minha vida do que o meu casamento. Porque a Cláudia sabe todos os atalhos de como me agradar, mas também ela sabe de todos os atalhos aonde me ferir. Não é nem atalho, é caminho direto. É caminho direto, ela sabe, entendeu? Então, cara... o casamento, ele é o meu campo de treinamento. A igreja, como a igreja é o nosso campo de treinamento, para a gente preparar para a guerra, a minha casa é meu campo de treinamento, porque a Cláudia vê coisas que ninguém mais de fora vê. Mas também ela sabe de qualidades minhas que ninguém mais sabe. Então, por isso que quando você entende, e essa declaração você me pergunta, cara, é uma doutrina? Ela é uma doutrina para a minha vida. Perfeito. E eu compartilho. Eu mostro o texto, eu digo, agora cada um escolhe. E cada um sabe de si se vai ter força no Senhor para suportar uma traição, para suportar uma cuspida na cara, para suportar arranhões. Por exemplo, no nosso relacionamento as pessoas acham. E isso às vezes causa escândalo em algumas pessoas, porque a gente é muito transparente. Cara, agora que a gente está conversando, fazendo um podcast para casal, se a Cláudia falar qualquer coisa aqui que me contrarie, ou que eu acho que não é legal, eu vou dizer, cara, não, tu tá errado. E ela não vai pensar duas vezes, ela vai dizer, não importa se a gente tá diante de uma câmera, se a gente tá no treinamento de casal, se a gente tá ministrando casados para sempre. Mas hoje é muito menos que antes. Cara, muito menos. Mas no Casados para Sempre hoje, quando a gente tá ministrando, que eu falo alguma coisa que ela já entra, às vezes a gente tá discutindo o que eu digo de uma forma legal, entendeu? Sim, discutindo. sim. Quando a gente olha, tá todos os casais olhando pra nós e pensando, cara, eles são nossos líderes. Como que eles estão fazendo isso? Porque, cara, às vezes causa escândalo, e até em outros pastores que ministram casais e tal, porque, cara, a gente é muito transparente. Só que essa nossa transparência faz mostrar para pessoas que um dia tiveram que hoje talvez esteja no lugar que a gente teve há anos atrás, que a gente foi naquele curso de casados, onde era só líderes, que todos eram perfeitos.
e a gente se sentiu muito mal, a gente mostra para eles que, cara, o fato de a gente estar aqui não significa que a gente é melhor, significa que a gente apenas avançou em algumas áreas, mas que a gente é um cara e deixa eles seguros que é um ambiente para eles também para eles exporem Sim, as sim. suas fragilidades, exatamente. Então, cara, resumindo, eu passo isso como o meu estilo de vida e daquilo que o Senhor liberou para minha vida. E aí eu deixo para a pessoa analisar segundo as Escrituras se serve para a vida dela ou não. Ok, maravilha. Gente, vamos abrir um break aqui rapidinho. O papo aqui tá bom demais, vocês estão vendo. E por que esse break rápido? Para você conhecer os nossos patrocinadores aqui, dar like, seguir página e fazer compra lá, levar seu carro, levar seu celular, entrar em contato para ter as embalagens. Então, agora nesse videozinho vocês vão conhecer e também vão conhecer um pouquinho deste ministério chamado Matrimônio Real, que o pastor Jean e a pastora Cláudia têm ministrado na vida de muitos casais, tá bom? Presta atenção aí. Meu Assistência Técnica em Novo Hamburgo. A jornada da Mil, gente, é oferecer serviços rápidos e de qualidade. Seu aparelho novo em até 2 horas. Quebrou, caiu, trincou a tela. Nós somos especialistas em resolver problemas tecnológicos, da recuperação de dados, a peças, a manutenção de celulares e computadores. A nossa equipe é dedicada e experiente, prezamos qualidade, eficiência, atendimento personalizado. Obrigado por considerar a Meu Assistência Técnica para suas necessidades tecnológicas e receba o melhor atendimento, melhor qualidade e preço justo. Meu Assistência Técnica para suas necessidades tecnológicas. Ei, empresário, você quer minimizar os custos e maximizar os resultados? Então você precisa conhecer a MD Representações, uma empresa que aproxima a indústria de embalagens, sacolas impressas, bobinas, cupom fiscal e etiquetas diretamente ao cliente, obtendo produtos com qualidade e preço justo. Chama lá o Marcelo da MD Representações que ele vai te atender com muito carinho e um profissionalismo sem igual. Atendemos toda a região da Serra, Grande Porto Alegre e Litoral. MD Representações, uma empresa ética que preza pela qualidade, preço justo, atendimento diferenciado e com certeza rapidez e segurança na entrega das suas encomendas. MD Representações, a empresa que faz o cliente ficar feliz. Você vai viajar ou precisa consertar o escapamento do seu carro? Entre em contato com Jean Surdinas, a empresa que é especialista em serviços de escapamentos. Entre em contato agora mesmo, no número 3239 1224. 3239 1224. Atendimento de qualidade e rapidez é só na Jean Surdinas. Matrimônio Real é um projeto que nasceu no nosso coração a partir de uma mesa que a gente teve, tentando acessar outros corações, outros casais, e diante de tantos gabinetes que a gente tinha e problemas que a gente teve, passamos também, a gente viu que é possível. Então nós conversamos e decidimos colocar no papel isso. Então é um projeto que quer acessar e alcançar muitos casais. Seja você cristão, seja você não cristão, mas essa é uma maneira de você conseguir ter um casamento de uma maneira prática, não só aquela parte teórica, mas de uma maneira muito prática, tempo de mesa, tempo de conversação. Esse é o intuito do nosso coração, esse é o intuito do Matrimônio Real. Fala, gente, beleza? Viram os nossos patrocinadores? É isso aí, não se esquece. Uma vez que vocês fazem esse ecossistema acontecer de empresas cristãs, de empresas de homens e mulheres de Deus comprometidos com o reino, a gente faz com que essa mensagem que está sendo transmitida aqui alcance mais pessoas, tá certo? Então, para nós é motivo de muita alegria ter esses patrocinadores junto conosco, patrocinando hoje esse episódio. Bom, pessoal, vamos fazer na segunda parte, então, que essa parte eu acho também tão interessante quanto essa primeira. Essa primeira foi para os espectadores, né, as pessoas que estão acompanhando, os assinantes do canal, conhecerem um pouco mais vocês. E que testemunho lindo, que testemunho realmente glorioso e muito impactante. Baseado nessa experiência de vocês hoje, a gente vai falar agora. O pastor comentou, mas não tem aí como ter uma ideia de quantos casais vocês conseguiram ver e acompanhar que realmente tiveram
né, um impacto de transformação, quando tiver o casamento restaurado a partir da vida de vocês? Não tem esse número? Não temos nem não. ideia. Mas... Baseado de 2013, a gente ministrava 2 turmas por ano, 5 casais, 7, 8 por turma, mas assim, quando a gente ministra, como qualquer tipo de ensino, né? As pessoas, elas são livres para Fazer a escolha. executar aquilo, colocar em prática ou não, né? E nesse período, muitos casais também se separaram. Sim. Né? Então, a gente, nós, assim, estamos ali disponível para auxiliar e ajudar, né? Porém, vai da pessoa querer ou não, né? Entender o preço que é pago, né? Pela restauração da sua família, e nos alegra muito quando a gente vê casais que viveram coisas assim bem pesadas, né, restaurados, com a família, né, unida e mudando, né, e nos entristece quando a gente vê que casais desistiram, né, então faz parte, como qualquer ensino, como qualquer tipo de né, na escola mesmo, a professora, ela ensina, vai do aluno no mesmo ambiente, né, alunos que aprendem e outros não. Então, eu acho que basicamente, né, assim, a gente não consegue ter um número porque a gente sempre foi se movendo conforme Deus estava mandando, em lugares que Deus estava mandando, né, então a gente nunca se preocupou, vamos fazer para tantos ou para tantos, né, e nesse período teve retiro de casais, teve conferências, várias outras coisas, então número assim a gente não tem nem como assim pensar. Pastores, uma percepção, esses tempos eu estava falando com um casal de amigos e tudo mais, uma percepção que se existe hoje, né? Não sei se vocês conseguem ter essa percepção ou ter essa análise. Vocês percebem que hoje existe uma relativização baseada nos conceitos psicológicos, né, e doutrinas psicológicas que têm invadido hoje as igrejas, e principalmente indo diretamente a várias questões com relação ao casamento, e que muitas vezes contrapõe, né, o que a Bíblia já estipula e direciona, né, nos papéis de marido e mulher. Vocês têm essa percepção ou de repente não conseguem, não viram dessa maneira? Que eu sei que a pastora Cláudia gosta de leve, da né, parte mano? da psicologia. Na verdade, assim, né, de uma forma geral, as pessoas, elas estão perdidas, né, em todas as áreas. Se tu vai conversar com um jovem hoje, ele não sabe nem o que ele é, né? Então, eu estava ouvindo esses dias existe um grupo de 30 pessoas que se denominam cachorros. Né? Tá. Então as pessoas, elas estão perdidas, perdidas no entendimento, no conhecimento, na identidade, né? Então, de uma forma geral, e isso também traz para dentro do casamento. Certo. Pais estão perdidos de como educar, de como criar, né? Psicólogos, pediatras mandam mais em casa do que os pais. Escolinhas determinam como o teu filho vai agir mais do que em casa, né? Então houve uma mudança muito grande, porque nós somos uma geração atrás, 2 gerações atrás, foi criada muito rígida, né? Com a mãe em casa cuidando dos filhos, o pai trabalhando fora, só o homem que falava, a mulher obedecia. Aí teve a outra geração que então as mulheres começaram a trabalhar, começaram a sair e foram terceirizando a criação dos filhos. Até então ficava com as avós, né? Parentes próximos. Isso, com os próximos. Depois essa outra geração foi para a escolinha, porém esses que ficavam com vó hoje não sabe ser mãe. A maioria das jovens de 20, 25, 30 anos não sabe ser mãe. Elas terceirizam a educação, elas terceirizam para o Google, né? Para a internet, e assim é com o casamento. Se eu não sei ser mãe, eu também não vou conseguir ser esposa, né? Então, e eu venho com traumas de infância, não quero ser como a minha mãe, que serviu meu pai a vida inteira. Não quero ser como meu pai, que fez coisas para minha mãe a vida inteira. Então, acaba se tornando um homem mole e uma mulher dura, né? Então, houve uma inversão disso,
realmente dos papéis dentro de casa. E isso começa já quando vão morar junto. Muitos dependem ainda dos pais, porque os pais não ensinaram a se virar, a construir tu quer namorar, tu trabalha para namorar? Tu tem condições de pagar uma janta para tua namorada? Tu tem condições de levar tua namorada para sair? Mas o pai, não, eu prefiro que esteja dentro de casa, dormindo com a namorada dentro de casa, do que na rua, né? Então já começa por aí uma inversão de valores. Sim. Da família, da construção, do casamento, né? Então nós mesmos, uma geração depois de nós, ela tá perdida, né? Não que a nossa geração é a melhor, né? A perfeita. Sim. Não, mas nós ainda fomos criados com princípios, doutrinas, certas ou erradas, né? Não importa, mas que nos fez chegar mais fortes para viver essas coisas aqui, né? Então, na própria pandemia ali, a gente viu muitas pessoas perdidas, achando que iam morrer, né? Então, e muitas pessoas achando que era uma gripe. Então, é um extremo, né? Não existe, assim, um equilíbrio. Não existe um equilíbrio emocional, não existe um equilíbrio nas famílias, um diálogo, uma conversa. É tudo psicólogo, né? Psicólogo. Sim. Aí, muitas pessoas eu escuto, né? Eu nunca frequentei e não estou condenando, eu acho que se precisa, né? Mas muitas pessoas dizem, todo ser humano precisava passar por um terapeuta. Mas por que isso? Se aqui está todas as respostas, né? Mas aí não entra a questão, pastora, de a grande maioria das pessoas, elas impõem e não expõem. Que a gente encontra muito isso, né? Que esse é o problema da religião. A religião, ela te impõe, ela não te expõe. Né? De fato, como Deus trabalha em prol do homem, ela acaba te impondo. O religioso, ele acaba te impondo. E isso é a marca, né, das gerações passadas, imposição em cima de imposição. Só que hoje a gente não tem uma exposição. É o que eu falo, tem uma relativização de tudo. Poucas pessoas conseguem extrair, por exemplo, que o pastor colocou ali, ele não impõe isso como uma doutrina, né? Vocês vivem. Ele expõe isso como uma realidade de vida para ele, baseado no que a palavra, né, transformou, tem transformado. Mas Jesus dito, fazia, né? Isso, né? Jesus, ele Exato. Pregava. Expondo, né? Não impondo. Paulo fez isso, né? Que sejais como eu. Então, Paulo ele deu vários exemplos de como um cristão deve viver, né? Cabe a mim seguir aquilo ali ou não. Cabe a mim querer ser um pequeno Cristo ou não, né? Então, nós temos essa escolha, é o livre-arbítrio, né? Então, só que muitas pessoas acham mais fácil ver um livro de autoajuda, ouvir pessoas de fora, do que realmente buscar na fonte. Aqueles que buscam na fonte vão permanecer, né? E é isso que a gente tem visto. Aqueles casais, aqueles pais, aqueles jovens que buscam na fonte, eu creio que vão permanecer os dias ruins. E a gente falava sobre isso, né? Ele está próximo o dia, né? Então a gente vê, eu creio e acho que não vai demorar muito para daqui um pouco ser liberado pai com filha, irmão com irmã, porque nós estamos caminhando para o final dos dias, né? Então talvez esse final dos dias leve 30 anos, talvez eu não esteja mais aqui, só que passa voando, né? Então a gente sempre partiu do ponto que a minha fonte principal tem que ser o evangelho, tem que ser a palavra, né? Então, hoje as pessoas dizem até que a palavra, ela foi mudada, né? Foi escrita, tem várias interpretações. Então, é isso, realmente tu buscar ter um entendimento reto. E eu acho que isso que está faltando, né? Esse entendimento reto. Perfeito. Pastor. Foi profundo ali, né, cara? Agora como é que eu vou dar continuidade nessa profundidade dela aí? Cara, em relação aos papéis que você perguntou, né? Sim. A grande questão que eu vejo muito, né, é essa psicologia. Não a psicologia em si, mas a psicologização, vamos dizer assim, né? A autorrelevância, né, para o humanismo,
né, para as questões humanas, né, e a pouca relevância para o que a palavra já estabeleceu. Né, vamos dizer assim, uma humanização demais, baseada em conceitos psicopedagógicos, psicológicos mesmos, né, que quando a gente vai na essência dos pais da psicologia, eles não eram crentes. Sim. Crentes em Deus, crentes no Senhor, Sim. né? Vamos lá, pegar Freud, Jung, essa galera toda aí, eles não eram cristãos. Ou seja, a base deles não era o princípio da palavra. Não estou desmerecendo de forma alguma, porque o estudo do ser humano baseado na psicologia, ele realmente abre a mente, faz com que exponencialidades e o potencial do humano possa realmente ser trabalhado, da mesma forma que as suas mazelas e carências também possam ser tratadas. Não estou dizendo que eu sou contra isso, mas a gente pegando no princípio, na origem, a gente tem que reconhecer. Mas o que tange, assim, que eu gostaria de entender da parte de vocês também, existe uma humanização baseadas em conceitos e técnicas psicológicas, né, em detrimento à palavra. Então, para você, pastor, para a senhora, pastor, quais que são, né, os princípios retos da conduta do homem como marido e quais seriam os princípios retos da conduta da mulher como esposa? Acho que daí fica mais claro para a galera entender. Cara, existem dois... De novo? Não, só porque... De novo? Eu acho... Não, mas eu vou rapidinho. Eu Não, acho não que é a gente rapidinho, parte do as respostas não são ponto... rapidinhas. Eu acho que a gente parte do ponto que hoje as pessoas tratam muito o indivíduo, né? O que eu quero, a minha vontade, como eu sou, eu penso isso e deu, eu falo isso e pronto, é a minha fala, é o meu momento, então eu acho que hoje está muito, eu acho que é por isso que perdeu isso, porque é muito eu é que sei, eu é que penso, eu é que quero, é a minha vontade. Se tu não quer, e quando a gente fala sobre o casamento, não é mais eu, né? É nós, daí pode... Certo. Em relação a isso, existe algo que é inegociável, que no casamento o marido é o cabeça, ponto. Não existe negociação. Cara, e isso e a mulher é só auxiliadora. E isso, cara, é algo tão poderoso que se alguns homens pudessem escolher, eles não queriam essa função. Devido a essa geração que a pastora falou de hoje, né? Exatamente. O fruto dessa geração de hoje. Exatamente. Então, o que acontece, cara? Ser cabeça é algo que o Senhor, é uma responsabilidade que o Senhor delegou sobre o homem. E, como eu te digo, há uma geração hoje que se pudessem escolher, dariam essa função de ser cabeça para a esposa e ela faria, ele trabalharia... Como acontece muito, né? Mas por Jesus! Quê? Mas por quê? Porque Cristo não é o cabeça deles. Porque se Cristo é o teu cabeça, isso se torna mais fácil. Certo. Mas quando Cristo não é o cabeça do homem, é mais difícil porque ele está perdido. Pode ir. Tu sabe que quando tu me interrompe assim, eu perco a minha linha de raciocínio. Amor, não posso fazer nada daí. Onde eu parei? No homem é o cabeça. O homem é o cabeça. Princípio reto. É o princípio reto. Só que, cara, vamos lá. O que mais te chama a atenção em Jesus? Que ele é o nosso modelo, né? Perfeito. Você pode ter vários exemplos de pastores, líderes, mas o nosso modelo, ele é Jesus. Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ponto. Ou seja, nós podemos imitar algumas atitudes de Paulo, mas o nosso modelo é Cristo. Aí vamos lá. O que mais te impacta? Sabendo que Jesus era Deus. Era o Filho de Deus. Deus, ele se reduziu a viver em um pedaço de carne e andou entre nós. O que mais te surpreende? Deus, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, ele ressuscitar um morto, porque ele é Deus. Então, para Deus, ressuscitar um morto, ele que deu a vida, ele de boa. Ou esse Deus se agachar e lavar os pés de todos os seus discípulos. Então, para mim, cara, não existe maior espiritualidade de um homem, e quando eu falo de homem, a raça humana, do que ser um ser humano. Deus nos fez para sermos seres humanos, então não existe maior espiritualidade do que sermos humanos.
Ser um humano segundo aquilo que Deus estabeleceu. Então, como cabeça, o que eu preciso entender? Como homem, qual é o meu papel? O meu papel é fazer o que Cristo fez pela igreja. E ele se entregou por ela. Ele deu a vida por ela. Tanto é que a igreja, ela nasce após a morte de Cristo na cruz. No Jardim do Éden, a mulher nasce após Deus ter que matar literalmente Adão, tirar uma costela, e ali a mulher, então, ela é formada. Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas. Então, Jesus, o último Adão, ele morre, e da sua morte nasce a igreja. Então, o que o homem precisa entender? Homem que é homem não faz aquilo que quer. Homem que é homem faz aquilo que precisa ser feito. Então, esse é o grande... o nosso grande desafio como homem. Cara, tem coisas que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Tem lugares que eu não quero ir, mas eu preciso ir, porque há uma pessoa habitando comigo aqui agora e eu preciso morrer para mim mesmo. Porque quando o homem morre para si mesmo, ele faz com que a esposa, segundo o coração de Deus, ela nasça. Então, essa é a grande questão. Os caras, às vezes os homens acham que tendo uma vida religiosa dentro de casa, eles vão fazer com que há uma esposa segundo o coração de Deus. Não, cara, ele precisa morrer para si mesmo. E morrer para o seu orgulho, morrer para suas razões e viver literalmente em função da sua esposa para que dali venha nascer uma esposa, uma mulher segundo o coração de Deus. E nessa morte, pastor, que o senhor externa, qual é o caminho do equilíbrio para que haja essa morte, essa renúncia, mas não se perca a liderança e a responsabilidade de ser cabeça? Cara, Jesus, ele não fazia força para ser líder. As pessoas reconheciam a liderança nele. Uhum. Ele nunca disse... Ele escolheu alguns para andar com ele. Ele separou 12, quando na realidade haviam mais de 500 que andavam com ele. E ele escolheu 12 para andar mais próximo e serem apóstolos. Mas os outros continuaram andando com ele. Porque indiferente do cargo que Jesus deu para aqueles 12, os outros continuaram andando com ele também. Uhum. Então a maior liderança, e aí isso começa na minha casa, toda mulher, ela quer ver no homem aquilo que ele diz que ele é. Ou seja, a Cláudia, minha esposa, ela quer ver em casa aquilo que eu prego na igreja, aquilo que eu ministro no Casados. Então, se eu sou discípulo de Cristo, eu, Jean, aí cada um julgue aquilo que... Se eu sou o homem que a Bíblia diz que eu devo ser, é impossível que eu não tenha uma esposa submissa a mim. É impossível. Uhum. Não tem como. Porque quando eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho também a autoridade que a Bíblia diz que eu tenho. Então, se eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu vou conquistar aquilo que a Bíblia diz que eu vou conquistar. Então, é como eu te disse. Quando eu vi lá no começo, que a gente começou, quando eu vi a oração da minha esposa, eu entrei em um lugar. E quando eu entrei nesse lugar de ser, de fato, a imagem e semelhança de Cristo, a Cláudia veio naturalmente para o lugar que a Bíblia diz que ela deveria entrar. Certo. Só que, obviamente, houve uma busca dela. Ela tem que querer também, porque Jesus não arromba coração, né? Então, qual é o meu papel? Eu não posso ser o Espírito Santo na vida dela. O meu papel é buscar ao Senhor e ser um homem segundo o coração de Deus. E orar, e não desistir, e não desanimar, para que a minha esposa seja a mulher, por exemplo, de Provérbios 31. Certo. Que é uma mulher que tem o que falar a respeito, né? Exatamente. De nada negativo e também difícil de encontrar. E aí, se a gente for entrar no campo dos papéis, na praticidade do dia a dia, durante muito tempo, cara, eu ministrei. A mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo, a mulher que cozinha, esses papéis cotidianos do dia a dia. Uhum. Mas hoje, na nossa geração, há uma modernidade que a mulher trabalha tanto quanto o homem fora. Então, o que o casal precisa? O casal precisa se ajustar. Precisa de parceria hoje. Dentro de casa, precisa de parceria. E quando há essa parceria, essa cumplicidade, cara, as coisas fluem. Não tem como fluir.
Isso. Então, durante muito tempo eu fui radical no que significava papel do homem dentro de casa e tal, e tal, e tal. Mas, cara, ainda continua. Eu ainda tenho essa percepção que se você quer conhecer uma mulher de fato, você olha o interior da casa. Porque o interior da casa vai ter o dedo da mulher, vai ter o jeito dela. E o homem não deve se meter nisso, a não ser que ela peça opinião. Mas deixa a mulher estabelecer lá dentro de casa. E se você quer conhecer muito do homem, olha também pro trabalho dele, pro jeito que ele se dedica. E aí você vai ver também como esse homem é de fato no Certo. Senhor. E para a senhora, pastor, qual é o papel reto da mulher? Eu acho uma coisa muito interessante que o Gê falou, né? Que o homem ele precisa morrer, né? Quando a gente fala isso, choca um pouco, porque parece que tu tem que dizer sim para tudo, né? Certo. Mas não é isso, né? Quando a gente diz o homem precisa morrer, eu vou dar um exemplo nosso lá em casa, que muitas vezes eu também, como mulher, eu precisei morrer, né? Eu preciso morrer. As minhas vontades. Daí a gente parte daquele ponto de novo do indivíduo, né? Então eu não sou mais eu. Hoje eu sou ligada a um homem, né? Eu escolhi isso. Então eu sou uma pessoa que eu gosto, a minha personalidade, eu gosto de ficar sozinha em casa, sozinha, né? Com o Jean, sem muita gente. O Jean ele necessita de pessoas. E isso a gente brigou por muito tempo. Porque eu queria simplesmente acabar o culto e ir embora e ele queria fazer juntamento com um monte de gente. Mas acontecia que o quê? Eu ficava servindo todo mundo, querendo ficar sozinha em casa, e ele sentado no sofá, sentadinho, bonitinho, recebendo as pessoas, mas sem fazer nada. Então, durante muito tempo aquilo deu conflito. Nós começamos a ver que a gente estava brigando por causa das nossas vontades, né? Então, hoje a gente tem um equilíbrio, né? Às vezes, o G, ele não gosta de ficar 2 dias da semana dentro de casa, ele fica em pânico se ele tiver 2 noites livres dentro de casa. Eu não, se eu tiver 2 noites livres, eu já começo a dizer que eu tô cheia de coisa, que eu não sei porquê, que nananã. Então, eu já começo, e eu preciso de descanso. O meu corpo, a minha mente precisa de descanso. E a forma de eu descansar é dentro da minha casa, no meu cantinho. E o Jean não, ele gosta de se envolver mais. Então a gente precisou buscar esse equilíbrio. Muitas vezes o Jean precisou morrer. Precisou ficar 2 dias dentro de casa comigo, porque eu queria ele, eu queria um tempo de qualidade, eu queria sentar para olhar um filme, eu queria sentar para deitar para dormir, que seja, né? E muitas vezes eu precisei morrer para mim. Recebo as pessoas, né? Tô junto com as pessoas, vou em lugares que eu não gostaria de ir por causa dele, eu gostaria de estar em casa, né? Então isso é o morrer, né? Não que a gente vai ficar brigando a vida inteira, porque eu não quero, porque não, isso é morrer. Amém, se tu marcou, vamos, né? Jean, mas hoje eu queria ficar em casa, vamos ficar em casa. Tu marcou alguma coisa para amanhã? Não marquei. Então não marca, vamos ficar em casa. O fulano convidou nós para jantar, tá, mas qual o propósito? Não, é só para ir lá jantar, tá, mas eu tô cansada. Entende? Então isso é o morrer. É não só fazer a minha vontade, não só fazer aquilo que eu quero, mas entender que eu tenho um parceiro comigo, né? O que é morrer? Que o Gia fala, né? Ele odeia ir no mercado. Odeia. Mas eu também odeio. Mas a gente precisa comer. Eu gosto de fazer a comida. O Jean não gosta de cozinhar. Então, vamos botar um equilíbrio. E é nas coisas práticas da vida, não é nas coisas... Ele vai no mercado. Então, por muito tempo, o Jean foi no mercado reclamando, e isso entristecia o meu coração, né? E eu dizia, cara, é só o que tu faz aí no mercado, né? Eu faço a lista, eu vejo, tu só tem o trabalho de ir lá na prateleira e pegar as coisas. E eu fazia, nunca reclamei de cozinhar, nunca reclamei de cuidar da casa. Então, eu sempre fiz isso com muito amor. E o Gia não via isso. E cada vez que eu pedia algo para ele, ele reclamava. E aquilo feriu meu coração. E me deixava mais triste ainda com ele, né? Então, quando ele pregava, eu dizia, mas o que adianta tu pregar lá e daí em casa tu reclamar de tudo, né? Hoje não. Então, hoje o Gia vai no mercado. Se tiver que 2 vezes no mercado por dia, ele Jesus vai e Cristo. não reclama. Então, a gente começa a ver que um tá morrendo pro outro, né? Que realmente isso é morrer, não é dizer sim e não. E existe uma celebração e um reconhecimento desses pequenos atos cotidianos do dia a dia ou passa no automático? Como assim, celebração? A senhora, sabendo que ele não gosta de ir ao mercado,
chegou com as sacolas do mercado. Tu quer que eu diga, meu amor, Não é que eu quero, eu tô perguntando como é que Não tem celebração. Não vai falar isso. Não tem celebração. Só tô perguntando. Não. Tudo bem? Não, é só... o mínimo. O cara ir no mercado pra comprar coisa pra comer. A celebração Não tem nenhuma tirada de sarro ali. Não. Que bom que tu foi. Não, porque hoje é normal, entendeu? Porque hoje, assim, ó... a celebração, ela fazia comida pra nós. A gente senta, agradece. Não briga, ali. Entendeu? Daí não tem discussão boba, né? Não tem cara de ranço. Tá, tem... importante. Então também não tem expressões faciais que denigram. Porque não tem motivo, entendeu? É que o que acontece? O que a gente percebe na geração de hoje, né? Por mais que a outra parte faça algo necessário, aquela pessoa que tava brava, indignada, mantém. Por mais que alguém faça algo para tentar quebrar. Mas daí eu faço isso em geral, né? A gente daí a gente entra pessoas num nível de imaturidade. Perfeito. Aí o que os anos, o que a experiência faz? Ela faz adquirir maturidade, né? Então, tanto eu como o G compartilhou antes, a gente não é mais as mesmas pessoas. Hoje a gente está mais maduro, né? Ou tu fica mais duro, ou tu fica mais madura. Essa frase a gente escuta muito, né? Certo. E nós escolhemos ficar maduros. A dureza no nosso coração não existe, né? Nós temos um coração de carne, não mais um coração de pedra. Sim. Então, aí a gente vai partir para um monte de textos que está na Bíblia que a gente colocou em prática na nossa vida. Pode. Por favor. Pode, porque Cara, eu não perco a linha de raciocínio. há pouco tempo que eu digo 15 anos, 10 anos ou uma semana atrás. Então fica aí Entenda como quiser. Há pouco tempo eu fui aconselhar um casal, estava falando com o marido, e o marido falou naturalmente, nós estamos aí há 2 semanas sem se conversar. Naturalmente, estamos 2 semanas sem se conversar, já ficamos 60 dias sem se conversar. Cara, eu fico pensando, como que vive, que inferno que é essa vida? Sim. Como que consegue ficar tanto tempo sem se conversar, sem falar, com filhos e tudo, né? Então, cara, isso só mostra a imaturidade. E tá escrito aqui, não se ponha o sol. Por que tá escrito isso, cara? Não é uma frase de efeito que as pessoas pegam daqui e vão botar no Facebook, ou o Espírito Santo, não, vou botar uma frase de efeito aqui agora nas escrituras, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. É porque tem um motivo muito sério. Aí eu pergunto, tu já dormiu? Eu pedi pra ti. Tu já dormiu brigado? Já. Infelizmente. Eu já dormi brigado, várias vezes. Satanás tenta a noite inteirinha na tua mente. Porque amanhã tu vai fazer isso, porque amanhã tu vai fazer aquilo. Então, Satanás, ele coloca no nosso coração só coisa ruim. Por isso que a Bíblia fala, não deixe, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque isso pode se tornar um estilo de vida. Discutimos? Beleza. Então, beleza. Vamos agora para o nosso período. Agora, estilo de vida infernal, né? Isso, um estilo de vida. Cada um tem um estilo de vida que escolheu, entendeu? Tem um estilo de vida guiado pelo Espírito Santo, tem outros que têm um estilo de vida guiado por si mesmo. Não, hoje eu não quero fazer. E não tem nada a ver nem com o diabo, é com você mesmo. Você, cara, é isso que eu quero. Não vai falar? Beleza. Não vai falar? Também não vou falar. Pronto. Orgulho. 2 bicudos. Não... E a Bíblia também fala sobre orgulho. Exatamente. O orgulho então, precede a ruína, né? O que é isso, cara? Essa pessoa falou naturalmente assim, eu disse, cara, mas não tem sentido isso, porque vai passar 10 dias, mas no 11º vão se conversar, aí vão sentar, tá, e aí? Tá. Eu disse, por que você já não fez ali, cara, lá no primeiro dia lá, por que não sentaram? Não, porque às vezes, cara, tem discussões que você tem que dar uns minutos mesmo, cara, vai pra cada um pro seu lado, esfria a cabeça, porque, cara, tem coisas que você fala na ira. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque, cara, tá irado, não fala. Porque tu vai falar muita coisa que tu não deveria ter falado, vai te arrepender, só que às vezes não tem busca. Né? Principalmente, cara, às vezes quando o homem fala pra mulher, porque, cara, o homem que eu digo o homem, não né, o meio termo. O homem segundo a Bíblia. Cara, a mulher pode falar o que quiser pra ti, cara. Pode falar o que quiser. Pode dizer, tu tá gordo, barrigudo. Tu tá gordo. Que grosso que tu é. Mas que... Cara, se tu é um cara que tem a identidade firmada já, vai fazer um dia, já era, velho. Ela pode vir, ela vai te dar uma alisadinha no outro dia, vai vir, né? Vai dar um cheirinho no teu cangote, vai dizer assim, desculpa, né, por ter falado ontem aquilo lá e tal. Cara, de boa. De boa, você não vai dizer, não, porque tu falou, e agora, né? Não, cara, não tem isso. Ao contrário, a mulher, por mais espiritual que seja,
Tem coisas que o homem fala que pra mulher vai como uma algiva nuclear. Né? A mulher, se a Lu disser pra ti, Elisé, tu tá barrigudinho, né? Pá, tu acha? Todo dia. Vou ter que me puxar. Todo dia. Aí dizer isso pra ela. Aí diz ao contrário, né? Imagina do nada eu chegar pra casa e dizer, amor, tu tá barrigudinha. O que tá achando? Tá dizendo que eu tô gordo? Cara, vira... Por quê? Porque não é a mesma recepção. Sim. É diferente. Então o cara maduro, ele vai entender isso. E isso vai atalhar um monte de conflito, cara. Então tem coisas que hoje, por exemplo, a mulher, ela te faz uma pergunta, mas ela já tem a resposta que ela quer que tu dê na mente. Entendeu? Ela botou uma roupa. E ela vai na sua frente e diz assim, amor, e aí, o que tu Lá em achou? casa é o contrário, né, amor? Tô legal, Lá ficou em casa bonita. o Jean que pergunta, Ela aí não- eu digo, faz do jeito que tu quer. Tu vai deixar eu falar? A mulher botou uma roupa, né? E disse assim, amor, o que tu achou tão bonita? Na mente dela, cara, ela só tá esperando assim, não, ficou muito bonita. Porque se tu disser que tá feia, vai desconstruir algo dentro dela. Ou seja, ela não quer tua opinião de fato em muitos assuntos. Ela só quer que tu diga aquilo que ela quer ouvir. Ponto, cara. Diz o que ela quer ouvir. Vai atalhar, tu vai sair de casa mais cedo. A não ser que seja uma roupa, né? Que, tipo, indecente e tal. Mas se não, se não vai mudar a tua vida. Tá linda, amor. Bora lá, vambora. Cara, tu vai poupar 10, 15 minutos às vezes de sair e não se atrasar pro compromisso. E essa questão de ficar muito tempo brabo e tal, né? Essa parte eu fazia lá em casa com excelência, né? Eu podia ficar 3 meses sem falar com o Jean, Porque vinha da tua casa, né? né? Vinha do meu estilo familiar, né? Dos meus pais. Então, só que o Jean não. E eu, como o Jean não cozinhava e não sabia fazer nada, nenhum ovo, nenhum omelete, nem Escuta essa, pipoca, Lizé, nada, escuta essa. né? Eu cozinhava só pra mim e passava com o prato na frente dele. E não deixava nada pra ele E comer. rango top, cara. E rango Fazendo, top. e é naqueles dias que ela se puxava. A laminuta, eu sempre alguma fazia, coisa né? assim, sabe? Que... Então, assim, era a forma de eu mostrar pra ele que ele precisava de mim. Que assim como eu queria que ele... como eu precisava dele, ele também precisava de mim. E era no serviço, né? Então, eu fazia e não falava com ele. E muitas vezes, eu chorava e pedia pra Deus me mudar, porque eu não queria ser assim. E muitas vezes o sol se pôs sobre a nossa ira, né? Só que não... E quando eu entendi isso, né? Que o Jean falava, cara, amanhã a gente vai conversar igual, amanhã a gente vai estar junto igual, pra que ficar sem se falar? Por que não dormir abraçado? Por que não se dar boa noite? Então, o Jean, com o jeito dele, ele foi me trazendo para esse lugar, né? Me tirando desse lugar de coração duro, me trazendo para esse outro lugar. E isso foi muito bom no nosso casamento, né? Hoje a gente não briga mais, como eu falei, também tem a maturidade, né? Teve um período da nossa vida que nós éramos imaturos, eu era imatura, né? E infelizmente, quando a gente é imaturo, a gente acha que é maduro. Né? A gente nunca consegue enxergar isso. Né? Cara, e hoje tu consegue fazer isso, né? O quê? Teve aí uma discussão que a gente teve muito séria e a Cláudia veio me procurar daí. Ela veio pedir perdão. Né? E isso é uma conquista. Por que acontece, cara? Sempre no casamento tem alguém que vai procurar. Vai tentar reconciliar. É aquele que... devido à criação, devido à personalidade, né? Que tipo, lá no nosso casamento era eu, mas não que eu era melhor do que ela. Justamente por isso que Deus permitiu que eu estivesse do lado dela. Porque eu tinha isso que ela não tinha. Porque a Cláudia não ia procurar. Porque a criação, personalidade e o estilo ao qual ela foi conduzida na criação era isso. Cara, te defende e se ele quiser, ele que venha. Então, não, e eu simplesmente ignorava, exatamente, né? ignorava. E pra Cláudia era de boa. E isso não era um pecado pra ela. Ou algo errado. Ou que me ferisse, era uma defesa e ela ia de boa. E aí as pessoas, quando eu aconselhava, eu dizia, cara, eu sempre vou lá e tenho que... Tá, mas Jean, mas sempre tu? Sempre eu. Mas sempre foi tu? Sempre foi eu. Mas como assim? Isso não tá certo. Tem que ser equilíbrio. Não, cara, não vai haver equilíbrio nele enquanto o Senhor não tratar ela e não me tratar. Então, durante... E essa era a tua essência, né? Essa como era a minha essência era essa, a dele também era em outras áreas era outra, né? Sim. Eu não tinha iniciativa para algumas coisas, ficava esperando, passivo, esperando tomar algumas decisões. E a Cláudia não, a Cláudia tomava as decisões que era minha de homem, entendeu? Que é tipo, eu era o cabeça, eu deveria tomar aquelas decisões e ela... Deus colocou ela do meu lado, que até eu chegar nesse lugar de maturidade, ela tomou algumas decisões e isso nos trouxe a sermos quem nós somos e termos o que nós temos.
Por exemplo, hoje nós temos uma casa, nós temos um bem financeiro hoje, levando para a área financeira, porque a Cláudia administrou muito bem isso. E eu tive a humildade de entender que ela tem essa habilidade. Então eu não me senti menos homem por ela estar administrando isso. Nós dois juntos, mas ela administrar, porque ela leva isso muito corretamente. Então hoje o que nós temos é devido a essa área que ela era mais desenvolvida do que eu. Mas, cara, durante muitos anos, eles diziam, foi eu quem fui. Era sempre eu. E vinha o diabo no meu ouvido, mas tu de novo, vai te humilhar de novo. É sempre tu. Sim, sou sempre eu. E durante muito tempo, cara, muitos anos do nosso casamento, e aí vai para mais de 15 anos do nosso casamento, sempre foi eu. Hoje não. Hoje, quando a gente tem uma discussão e a Cláudia sabe que vacilou, sabe que errou, sabe que exagerou. Ou que não precisava, ou que não precisava, ela vem do jeito dela. Vem se chegar. E se o Jean quer ser mais durão, não, tu me feriu, né? Tá, eu já tô aqui te pedindo perdão. Verdade, não, ela fala isso. Ela faz, 2 segundos. Não exagera, né? De novo, né? Ela diz isso, ó, tu sabe que pra mim não é fácil, então tu, ó, aproveita que eu tô nesse lugar aqui. Aí eu já entendo o sinal, eu disse, não, tá bom, já dou uma amolecida. Porque aqui. a gente tem essa tendência, né? Agora tu reconheceu que tu tá errado, agora eu vou... E daí, então, a gente tem a tendência de pendurar aquilo e fazer o outro se humilhar mais ainda. Cara, só que não tem necessidade, E agora né? eu me lembrei, quando a gente casou, eu não era de conversar. Nossa. Cara, a Cláudia acordava de manhã, literalmente 220, velho. E a gente trabalhava junto, né? Não, na época nós íamos trabalhar, nós íamos pro serviço junto, verdade. mas não trabalhávamos junto. Cara, 220. E ela conversava demais, cara. Demais. E porque, tipo, cara, ela acorda, hoje ainda assim, ela não conversa tanto, mas ela acorda, tipo, ela tá aqui agora, ela já sabe o que ela vai fazer depois, ela sabe o que ela vai fazer de noite, e ela vai fazer o que eu vou fazer amanhã. Ela sabe o que ela vai fazer amanhã. Se tu me perguntar, e aí, Jean, cara, não sei, eu acho que hoje de noite tem culto profético lá na igreja, e depois eu não sei o que eu vou fazer. Amanhã, cara, amanhã eu não sei, eu vou ver com a Cláudia aqui. Cara, não tô nem aí, velho. Ela não, ela tem tudo isso. Organizado. E ela acordava assim. E durante muito tempo, cara, ela falava, eu só respondia, aham, é. E foi. Hoje, cara, hoje o Senhor trouxe um equilíbrio. Hoje eu converso, só que muito isso veio por ela estabelecer a tal da DR, discutir relação. Cara, era pavoroso pra mim. Ela só dizia assim, a gente precisa conversar. Cara, isso era a mesma coisa que me dá uma facada, ou me dá um tapa na cara. Eu disse, cara, vem essa coisa chata de novo, que ela vai querer saber como é que eu tô no meu coração, ou ela vai reclamar disso, ou ela vai reclamar daquilo e tal. Cara, era assim, ó, sabe aqueles dias de prova no colégio que tu não estudou? Era mais ou menos assim. Tu não sabia a resposta. Eu não sabia o que ia vir, eu não sabia o assunto, eu não sabia onde é que eu tinha vacilado. Aí quando dava a resposta errada, Só que, cara, isso desenvolveu em nós a conversa, o diálogo, a comunicação, o diálogo. E isso foi rompedor na nossa vida. Então, às vezes, a gente ministra a alguns casais que ele diz, pastor, eu não sei por que a gente está assim, porque a gente não discute. Eu disse, aí é que está o problema. O fato de não haver discussão no casamento não significa que está tudo bem, significa que alguém está omisso e que alguém está aceitando tudo e que alguém está tomando as decisões por tudo. Então, nesse processo de comunicação entre eu e a Cláudia, isso foi, cara, foi muito, muito, muito bom. E isso graças a ela, porque por mim, eu só dizia aham. Bom, a gente está indo já para o encerramento aqui, e eu gostaria que vocês pudessem trazer, pastor, o que é hoje o Ministério Matrimônio Real e qual é o objetivo, né? Qual é a intencionalidade dele, para o pessoal conhecer. Quer falar, mano? A gente tem eu acho que o cuidado, né, a gente sempre observa muito, né, os casais, assim, observa muito as pessoas, e a gente tem o cuidado de não ser invasivo, né, então durante todos esses anos nossos aí de caminhada, a gente nunca foi invasivo, a gente nunca chegou na casa de ninguém sem ser convidado, né, e porém, quando a pessoa, ela nos dá abertura para a gente ter esse acesso, dificilmente a gente vai sair dali sem a verdade, né? Então a gente entendeu que o matrimônio real realmente é para ser a realidade, né? Então é para ser a verdade e a gente decidiu andar na verdade e baseado nisso
né? Nós gostaríamos que todos entrassem nesse lugar, todos que se achegassem a nós, todos que quisessem ter essa oportunidade, que realmente vivessem a verdade, né, no casamento. E eu creio, né, que quando há pecado, quando a verdade ela não é estabelecida, quando há mentira, não vai dar certo. Né? Então eu vejo isso, que na nossa vida foi assim. A gente só se tornou um e só se tornou nu quando foi tudo... quando realmente a gente começou a ser verdadeiro um com o outro, né? Enquanto havia máscaras, enquanto havia estratégias, saídas, né? De emergência, né? Que a gente fala saídas de emergência, Instagram, rede social, contatinhos, né? A gente não conseguia ser transparente um com o outro, né? Então, eu creio, assim, que esse lugar é o lugar que nós gostaríamos que todos viessem, né? E transparência em todas as áreas, né? Na área sexual, na área de intimidade, na área financeira, como marido e mulher, como pais, na educação dos filhos, né? Nos sonhos. Então, a verdade, o que eu busco, né? O que a gente tem como casal hoje? Qual é o nosso sonho? Né? Se a gente perguntar, às vezes, para os casais, qual é o teu sonho? Qual é o sonho de vocês dois? Um quer fazer a faculdade, o outro quer viajar. Um quer trabalhar muito, o outro não quer trabalhar nada. Então, buscar um objetivo realmente, sabe? Ou os casais vivem em função dos filhos. Aí, quando o filho sai de casa, eles são estranhos, né? Porque não buscaram isso. Então, a gente quer trazer realmente, né, essa realidade. O matrimônio real é aquilo que o Gia falou. Eu entrei para o matrimônio e ele precisa ser real na minha vida, né? Eu preciso entender que eu pertenço a uma pessoa. E essa pessoa é até que a morte separe. E tu fez uma pergunta, né? Para mim, o que a mulher... Qual é o papel da mulher, né? Correto. Para mim, o meu papel é honrar o Jean com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com o meu comportamento, né? Amar ele, cuidar dele, cercar ele de proteção e cuidado. O Jean, ele fala uma frase que eu acho muito forte, né? Que independente daquilo que ele faça, a minha essência ela não pode mudar, né? E isso é muito difícil colocar em prática. Mas quando eu entendo isso, é possível, né? Então, e não é, a submissão, no meu entendimento, não é ser capacho, né? O morrer, como o Gil falou, né? Para a esposa não é dizer sim. Então, a gente precisa abrir o nosso entendimento, né? Buscar realmente sabedoria que vem do alto. A Bíblia fala, né? A paz que excede todo entendimento humano. Buscar essa paz dentro de casa, né? Dentro de mim, eu preciso buscar essa paz que excede o meu entendimento, que eu não sei de onde que ela vem, né? E isso a gente consegue construir só com o Espírito Santo, né? Então, uma mulher guiada pelo Espírito Santo, ela não tem medos, ela não tem medo de amar, ela não tem medo de se doar, ela não tem medo de ser uma com seu esposo. Porém, como o Gia também compartilhou, né? O homem precisa ser o cabeça e Cristo precisa ser o cabeça dele. Porque se a mulher não vê que Cristo é o cabeça do homem, dificilmente ela vai conseguir se submeter, né? Porque é um homem solto. E o homem dificilmente vai conseguir amar uma mulher se ela não for submissa, se ela for uma mulher solta, né? Então, eu acho que é isso, é estarmos ligados mesmo um ao outro, né? Eu acho que a base realmente é essa, é sermos um. Amém. Acho que é Boa isso. essa solto aí. Amém. Como é que é, pastor? Boa essa aí, solto. Para a gente encerrar, 2 perguntas. Aquela bate pronto, bate rápido, né? Qual palavra lhe conforta e qual palavra lhe confronta? Cara, qual palavra me Para dar tempo para a pastora pensar. É que a promessa de Jesus, que eu estarei convosco todos os dias. Essa lhe conforta. Essa me conforta. E qual lhe Todos confronta? os dias. Qual me confronta é a palavra de Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Pastora? A que me conforta é também de Paulo, né? Eu me fiz livre de todos, por isso que eu sirvo a todos. Né? Então, quando eu sou livre das pessoas, eu consigo servi-las, quando eu não estou ligada à alma. E a que me confronta, a língua.
né, mais sagaz, difícil quem consegue segurá-la. Então eu acho que esse é um exercício diário assim para mim como mulher, né? Saber a hora de falar, saber a hora de se calar, temperança, né? Eu acho que é isso. E para a gente encerrar, matrimônio real, definido em uma palavra. A verdade. Lealdade. Amém. Gente, esse foi o podcast da Cristão que Investe. Vocês sabem, quando a gente fala cristão que investe, não é questão de dinheiro, gente. Isso é a última coisa que nós pensamos, porque isso é o nosso dinheiro, é o servo. Nós precisamos entender que há uma urgência em investir no relacionamento com Deus, investir no relacionamento do casal um com o outro, investir no relacionamento com os filhos, investir no relacionamento da igreja. As questões financeiras, elas são secundárias e não prioritárias. Embora elas sejam essenciais na nossa vida, o cristão precisa investir naquilo que de fato vai fazer com que na eternidade ele seja lembrado. Deus te abençoe. Esse foi o podcast. Hoje, falando com um casal abençoado. E aqui nós temos pastor Jean, pastora Cláudia, matrimônio real. Segue, compartilha. Se vocês quiserem, pastor, é possível alguém que está nos ouvindo, algum casal, independente do ministério, às vezes pode, a gente não sabe até onde esse podcast pode atingir, de repente vai alcançar um casal que nem cristão que nem serve a Cristo, mas que precisa de um aconselhamento, uma direção. É possível eles fazerem essa... Instagram, @matrimônio. O Instagram tem o link. Bom, vai do aparecer, WhatsApp. Vai aparecer aqui na edição, a gente vai colocar aqui para vocês, o link gente. do WhatsApp, certinho. Maravilha. Gente, Deus abençoe, não te esquece, curta, aperta no sininho, segue o canal, compartilha e seja edificado e abençoado. Fiquem com Deus. Até mais.